Salve, salve, eminentes irmãos e audiência querida. Nós estamos aqui no Podclave, o podcast do Supremo Conclave do Rito Brasileiro. Que prazer ter vocês aqui. Eu sou Flávio Gueiros, assessor de promoção e comunicação dessa casa, e o nosso objetivo aqui é esclarecer, falar sobre maçonaria, sobre rito brasileiro e levar para você, aí na sua casa, a cultura maçônica. Nós gostaríamos de agradecer os comentários, sugestões, participações de todos aqueles que assistiram os nossos vídeos no YouTube e falaram, dando dicas do que poderia ser feito. Inclusive, o tema de hoje é uma dica de vocês, então o nosso agradecimento, nosso muito obrigado. E tem mais, se você quiser saber tudo sobre o rito brasileiro, acessa aqui, ó. Tá aqui no rodapé, Misael tá colocando para vocês e façam a participação, assistam, engajem, é muito importante a sua colaboração. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Eduardo Carvalho, membro da loja Barão de Mauá, grau 26 do Kadosh Mário Berg, e também com o nosso irmão Wagner Zamit, venerável mestre da loja Liberdade, Justiça e Solidariedade 2580, e o nosso presidente também do Mário Berg, grau 33. Seja bem-vindo, meu irmão Eduardo. Muito obrigado, agradeço o convite e estamos juntos sempre. É isso aí. Zamit? Muito obrigado aí pelo convite, meu irmão Flávio. Estou muito feliz aí de poder estar dividindo aqui essa mesa aqui com meu irmão Eduardo. Somos, né, como você falou, né, somos aí do mesmo conselho de Kadosh aí. Então eu espero que a gente tenha uma conversa profícua aí, esclarecendo aí os pontos do rito brasileiro aí. Não tenho dúvida, porque são dois especialistas no tema de hoje, que é filosofia e espiritualidade. E aí eu queria conversar já diretamente com o nosso irmão Wagner Zamit, saber de você qual é a abordagem única que o rito brasileiro tem da parte filosófica e da parte espiritual. Muito bem. Bom, irmão, eu acho que o rito brasileiro ele tem uma forma muito própria de expressar tanto a sua filosofia quanto a sua espiritualidade, né? E aqui eu vou falar aqui de um assunto um pouco mais abrangente, e aqui tocando em pontos que os irmãos aí, talvez até os irmãos que enfim, frequentam a maçonaria, eu acredito que aqui seja aberto para não iniciados também. Sim. Mas para os irmãos que fazem maçonaria, que a maçonaria ela não é uma religião, né? Mas ela traz ali em todo o seu aspecto, enfim, litúrgico, ritualístico e das alegorias um quê ali religioso, né? Então, e existem ritos que trabalham essa religiosidade de várias formas diferentes. Tá? E eu posso falar eu acredito que eu possa falar aqui com uma certa propriedade, que eu não nasci no rito brasileiro, eu sou modernista, sou do rito moderno, e apesar da gente ter alguns pontos de toque, né, o rito brasileiro ele é muito dinâmico, né, e muito prático, o rito moderno também né, bem prático, né, e ele não aborda tanto a questão espiritual, né, ele é mais humanista, né, quanto o rito brasileiro. Então, mas a partir do momento que a gente não tem, a maçonaria ela não é uma religião, a gente traz esse aspecto religioso como um aspecto necessário para a vida do ser humano. Eu acho isso importante. E como o rito brasileiro ele trouxe ali a sua influência litúrgica e, de certa forma, alguns pontos doutrinários do rito que você não tinha aceito, a gente pode classificar o rito brasileiro como um rito teísta. Verdade. Certo? Ele não é um rito católico, nem cristão, como existem ritos que são mais voltados para o cristianismo, ele não ele é um rito teísta. Então, a gente tem aquela crença num ser superior, que no nosso ritual ele se chama de Supremo Arquiteto do Universo, né? E que acreditamos também na providência divina, né? Então, que exige esse princípio superior, ele pode e faz isso, né? Influencia na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, nós fazemos tudo influencia, né, nas nossas ações, então a gente tem que dar graças a ele, né, pelas coisas que acontecem na nossa vida, né, e essa é a diferença que tem do teísmo, né, do deísmo que, né, o deísta na verdade não acredita ali nessa providência divina e tal. Então, vai voltando para o rito brasileiro, para a gente não perder o foco. Então, acho que ele traz essa espiritualidade, desde os graus simbólicos até ao longo dos altos graus, essa espiritualidade bem arraigada ali no ritual, sem deixar
sem deixar de dar importância àquela parte filosófica, Sim. né? Porque eu acredito que o principal é o lema, né? Você até que é meio repetitivo, né? Quando a gente fala daquele slogan que o rito brasileiro traz a tradição com a evolução, né? E é exatamente isso que o rito está trazendo. Então, a gente vai perceber nos nossos rituais que ainda que a gente traga muito da tradição da maçonaria antiga, da maçonaria tradicional, a gente tem um pensamento filosófico muito contemporâneo. Perfeito. Né? Então, eu acredito que ali, como os graus simbólicos ali são um pouquinho mais, vou dizer essa palavra, não é bem isso, engessados, né? Conta da regularidade ali dos graus simbólicos. Quando a gente alça o voo, né, nos graus filosóficos, a gente vai perceber que a tradição está ali, mas a gente consegue desenvolver muito melhor a filosofia do rito, que é basicamente o maçom ali, ele estudar, né, ele ter ali a gente, né, separando ali nas oficinas de dos capítulos do conselho, colhendo alto colégio, né, a gente ter o arcabouço moral, tá, dos graus de mestria superior e tal, para depois a gente entender certos aspectos da sociedade que nos cerca, os missionários, né, então aspectos que aguçam nossa intelectualidade, né, e até a gente chegar no alto colégio, né, o grau 31 e 32, que a gente vai pegar aquela... o rito brasileiro vai ensinar pra gente como que a gente vai pegar tudo aquilo que a gente aprendeu nos graus anteriores, né, e como que a gente pode se reverter em um benefício para a sociedade. Perfeito. E até chegar no último grau, que é o servidor da ordem parte da humanidade, que é aquela síntese de tudo isso que a gente está falando. Então, eu acho que não aprofundei muito na questão que você perguntou, mas eu acho muito interessante quem está ouvindo saber que o rito brasileiro ele é um sistema muito bem concatenado. Ele é um sistema de ensino, de fato, né? Que ele tem as suas etapas, né? O irmão ali, ele sobe aquela escada, né? Ele sobe as suas etapas até chegar no nível em que ele tem um arcabouço moral, o conhecimento intelectual e uma visão de como ele pode auxiliar aí a comunidade que o cerca, sendo um exemplo para a família, no trabalho, podendo ali contribuir para uma humanidade melhor e mais esclarecida. E isso sem esquecer, lógico, da espiritualidade, que está presente já, um aspecto importante da vida cotidiana de todos nós. Eu concordo com o irmão e eu deixo o meu pensamento fluir com relação ao rito brasileiro numa linha de pensamento com relação a se religar. Ele não dita para você regras e normas de como fazê-lo, porque o nosso rito ele não é esotérico, mas ele tem um fundamento muito grande de você se religar a algo maior, se religar a Deus. Eduardo, eu queria saber do irmão justamente essa essência do maçom de sempre estar se religando aos seus valores, à sua família e principalmente ao ente supremo. O que o irmão vê com relação... Bom, depois que o meu irmão quase que não deixou nada de falar, eu agradeço. É muito interessante a maçonaria, né? Aquele que adentra a maçonaria é o privilegiado, porque nela você tem a oportunidade, primeiro, de aprender certos princípios que na vida profana você às vezes passa despercebido. A mensagem que a maçonaria traz para a gente, ela, além de ser importante, ela é mágica, porque ela transforma o ser humano, por incrível que pareça. Porque se você não está aberto à transformação, a maçonaria não é o seu lugar. E muito menos o rito brasileiro. Sim. Principalmente o rito brasileiro. Então, através dessas tradições, desses ensinamentos todos, né, eles moldam o ser humano de uma forma que ele passa a ter uma visão geral, tá, de toda a sociedade, de todo o momento, e também um aspecto da espiritualidade, que a espiritualidade é totalmente separada da religiosidade. Sim. Não tem nada a ver. O cara pode ser muito religioso e não tem espiritualidade nenhuma. Entretanto, a maçonaria, ela te dá a oportunidade de você rever os seus valores, você mudar o seu comportamento, quando nós falamos de desbastar a pedra bruta, que na verdade é o seu interior,
você abandonar, se desligar de todos os seus vícios, de todos os seus erros e procurar se tornar uma pessoa melhor. A maçonaria não só transforma você como um homem melhor, como transforma você também num chefe de família melhor. Se você é um chefe de família melhor, consequentemente, você vai transmitir para a sua família aqueles preceitos que norteiam a maçonaria através dos bons ensinamentos, da ética, da moral, do patriotismo, do civismo, e são valores que hoje estão se perdendo. Mas a maçonaria, ela procura resgatar a cada instante, a cada momento, esses valores, para que você possa, através desses ensinamentos, como já falei, se tornar uma pessoa melhor, transmitir para os seus descendentes e mostrar para eles os valores que são importantes, que norteiam hoje e que vão prevalecer ao longo de toda a sua vida. Porque se você não tem valores éticos e morais, então eu diria, você é um bicho, você não é ninguém. O desenvolvimento moral, né, o autoconhecimento, o autoaperfeiçoamento que a maçonaria nos propõe, é exatamente esse viés que vai te levar para o caminho da espiritualidade. Por quê? Porque você vai abrir os seus canais, você vai receber informações maravilhosas e essas informações elas vão te dar o suporte para que você abra os seus canais para o Supremo Criador do Universo. Bem, alguns dizem que é Deus, outros dizem que é isso e que é aquilo outro, e cada religião tem o seu segmento, mas na verdade, ele é o Todo-Poderoso, e a ele devemos tudo que nós temos aqui hoje. Eu estou juntando o pensamento dos irmãos e eu vejo o seguinte: se não fosse a nossa base filosófica do rito brasileiro, talvez a gente não fosse tão democrático em entender e perceber esse ato. Não, porque nós éramos egoístas. Exatamente. Nós éramos egoístas, éramos egocentristas, e a gente só se preocupava com o nosso quadrado. Então, quando você adentra para a maçonaria, principalmente no rito brasileiro, que é um rito que ele abre realmente as tuas portas, ele mostra para você, ele te dá os valores, te dá os resultados e as oportunidades de você crescer. É muito interessante o rito brasileiro. Eu já estou nos conselhos há alguns anos, né? Eu fui iniciado em 1980 e vim trazendo toda essa carga, mas no rito brasileiro, passei inclusive também pelo escocês retificado, né, que eu fui o primeiro venerável dentro do Rio de Janeiro, como eu comentei com você, e tive a oportunidade, inclusive, com o Dr. Valdemar Zeitz, que tem um carinho, uma paixão por ele, uma saudade grande, porque um grande irmão maravilhoso, nunca vi um coração tão grande quanto o dele, né? Uns até dizem, mas eu realmente tive momentos maravilhosos. E fomos a São Paulo trazer esse rito, que também é um rito muito crístico, muito religioso, muito bonito, né? E temos a sede deles, mas o rito brasileiro, confesso para vocês, é o caminho certo. Zamit, você enquanto venerável, a gente buscando um pouquinho sobre a parte simbólica, né, da nossa instituição, da nossa ritualística, o que a maçonaria pode levar esse indivíduo que acabou de adentrar o tempo, acabou de iniciar, qual é esse despertar, qual é esse caminho que a maçonaria propõe? Bom, meu irmão, eu acho o seguinte, a gente, por um maçom recenseado, né, no caso do DO, que ele pretende galgar, né, num rito ou mais de um, o rito específico, né, ou mais de um rito, todo o caminho que aquele dito rito se propõe, o simbolismo ele é essencial. Por isso que a gente tem que passar pelos 3 graus simbólicos, aprendiz, companheiro e mestre, né, quando a gente é iniciado. Porque ali ele vai conhecer a maçonaria como instituição, tá? Para depois ele entender o caminho, porque acho que a maçonaria, assim, eu só fazendo um parênteses, eu sempre vou incentivar os irmãos a praticarem outros ritos. Sim. Né? Tem muito irmão que ele é muito, não, meu bia. Eu acho que a maçonaria é um todo, tá? Eu acho que você conhece a maçonaria como você conhece, não precisa, lógico, ter o seu último grau de todos os ritos, né? Mas você conhecer qual é o aspecto filosófico de cada rito, porque a maçonaria é um todo. É como se você conhecesse ali, no seu rito, você conhece só o seu bairro, e quando você amplia os seus horizontes, você conhece um país, o mundo inteiro, né? Então, eu acho que ali, o simbolismo, ele traz, apesar das peculiaridades de cada rito, ele traz o arcabouço, né, necessário para que aquele neófito, ele entenda o que ele vai aprender depois. É muito importante. Então, essa didática, ela se torna fundamental. A meu ver, essa didática é fundamental. Eu não consigo imaginar, por exemplo, se isso fosse possível, por exemplo,
alguém ser iniciado direto num grau Avançar. 4, Sim. tá, de qualquer rito que seja, ou, sei lá, o rito moderno, a primeira ordem sapiencial. Eu não Precisaria queimar todas as etapas. tem queimação, e ali a maçonaria, ela tá, a maçonaria simbólica, ela apesar das diferenças dos ritos, né, a gente tem ritos de vários, mas a simbologia ali, o que tá, as alegorias, os aspectos morais que estão sendo aprendidos do simbolismo, são comuns a todos os ritos. Sim. Então, eu acho que ali é necessário passar por essas etapas para que ele possa alçar voo em qualquer outro rito em altos graus que ele quiser. Inclusive no sistema inglês, por exemplo, que não é um sistema concatenado, como uma característica dos ritos franceses, né? Porque ali a gente vai ter uma simbologia única que a gente traz dos antigos construtores, né? Que então são aquelas ferramentas para construção das grandes catedrais, dos templos, e a gente traz aquilo ali, a gente dá um significado novo, né? Não existe símbolo propriamente maçônico. Sim. A maçonaria, na realidade, se apropriou de símbolos que já existiam, né? E deu o seu significado. Então a gente vai pegar aqueles símbolos ali, dos construtores, esquadro, compasso, a régua, tá? O maço, o cinzel. Então vai pegar aquilo ali e vai transformar aquele neófito, ele vai entender, através do significado que a maçonaria deu para cada instrumento daquele, o que ele tem que fazer. Ele não está construindo um templo, não está construindo uma catedral, não está construindo um edifício propriamente dito. Ele está construindo, primeiramente, o seu templo interno, através da vedação da pedra, o encaixe de cada tijolo, né? E posteriormente, ali ele se tendo o seu templo interno, a base robusta, né, que ele vai passar ali da pedra bruta, ele poder ser um construtor do edifício social. Com essa fala do Zammit, Eduardo, a gente pode também somar em pensamento com relação à ressignificação. A espiritualidade tem muito como olhar novos prismas e de maneira diferente. Então, os graus da maçonaria, eles fazem a gente ter novos olhares. Você concorda com isso, meu irmão? É interessante, como ele comentou, né? Todas essas etapas, elas não podem ser passadas. Cada uma tem um significado muito especial. O aprendizado, quando ele inicia como aprendiz, quando ele inicia como companheiro e quando sai a mestre. Por quê? Porque ele está sendo preparado para abrir o horizonte dele e ter novas visões, novas interpretações, não só da parte social, como também da parte espiritual, porque a maçonaria ela é galgada em uma série de informações que nos levam a acreditar que existe alguma coisa superior a tudo isso. Então tem algumas etapas, né, em loja que a gente eleva o nosso pensamento, como acontece com todos nós, quando nós nos reunimos, né, que formou uma grande egrégora, e aquela egrégora, na verdade, o que é? É uma energia que está sendo projetada para o universo em benefício de quem? Da sociedade, do mundo em geral. Até os pensamentos ficam mais claros. Essa força, essa energia, ela abre os nossos horizontes, abre a nossa visão, não só material, que nós possamos entender determinadas coisas que acontecem no dia a dia, como também prever determinadas situações que poderiam acontecer de um mau uso daquela energia ou de um mau uso das nossas atividades. Porque se você se comporta mal, aí vira um bumerangue. Sim. Cada coisa, tudo que você fizer tem uma reação. Toda ação tem uma reação, no sentido contrário, de intensidade igual ou maior. É verdade? Então, se você lança bons pensamentos, como a maçonaria faz, ela ajuda você a fazer isso através desse movimento, dessa espiritualidade que se cria, dessa energia. E o retorno acaba sendo para todos nós. E principalmente, o que é mais interessante, muitas das vezes ela não recai sobre nós. Ela recai sobre os nossos entes queridos. É verdade. Porque as ações boas, elas retornam para você com uma forma de agradecimento de presente. E a maçonaria proporciona isso. Ela faz com que você se liberte das ambições, se liberte das coisas, das energias negativas, e ela faz com que você se projete no espaço de uma forma de energia. E essa energia é que vai trazer para a gente aquele bem-estar. Por isso que quando você chega na loja, você chega às vezes na loja perturbado, que a vida, eu sempre digo, viver não é para amador.
A vida é difícil, né? A gente tem que matar um leão por dia. Então, às vezes, você chega dentro da loja e encontra aquele carinho, aquela energia forte dos irmãos. Quando você sai renovado. Tem até um lance interessante, se você me permite, tá? Às vezes eu estou em casa muito agitado, Regina, minha esposa, assim, pô, Eduardo, quando é que você vai à loja? Falei, mas por quê? Cara, quando você vai à loja, você volta tão bem, você dorme tão bem. É engraçado, você volta renovado, com as baterias carregadas. Então, eu aconselho, tá estressado? Vai com uma sessão maçônica, vai testar com esse, vai testar com esse. Eu acho interessante isso que o Eduardo falou, porque realmente, às vezes, a maioria das nossas reuniões são no período da noite, né? Até porque todo mundo, a maioria, né? Trabalha, então a agenda fica complicada, a gente só teria aquele período da noite para poder se reunir. E às vezes, lógico, depois no final do dia, a gente geralmente está daquelas, no último gota de energia ali, tá a bateria do vermelho já. E a gente chega na loja, às vezes, uma reunião de 2, 3 horas, e a gente sai leve. E o carinho de você mostrar teus irmãos conversando, batendo aquele papo, um papo de interessa quem o cara é. Se ele é um general, se ele é um brigadeiro, se ele é um médico, se ele é um juiz, não interessa, se ele é apenas um motorista de táxi. Todos nós somos irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. Verdade. Com aquela história, não, o problema está do seu lado, o furo está ali, mas você está no mesmo barco. Então, aquela união, aquela congregação faz com que você saia dali cada vez melhor, energizado, você sai feliz. Se você estava com baixo astral, você sai com a tua autoestima lá em cima, cara. Ele fica muito explicar para os não iniciados, né? Mas ontem, a gente estava falando em reunião, né? Ele estava no Kadosh, o nosso presidente estava falando exatamente sobre isso, da importância dos nossos valores filosóficos estarem aliados aos nossos deveres sociais. Nosso Kadosh é o nosso presidente. Nosso presidente. Exatamente. E essa importância faz com que a gente tenha a noção das perspectivas várias dos irmãos, consiga entender inclusive necessidades e dores que muitas das vezes a gente não consegue perceber no dia a dia, o que afeta cada cidadão, e começa a ter uma visão mais universalista. E você acha que a espiritualidade é essa a universalização de pensamento filosófico, de deveres sociais? Eu acho que isso é um aspecto extremamente importante, porque eu acho que a espiritualidade está muito ligada a visão que nós temos que ter de que somos todos irmãos. Se estamos todos todos somos um corpo. Somos uno, isso aí. Todos somos um. Então, a partir do momento que a gente tem a ideia dessa universalidade, a gente começa existe uma virada de chave, você começa a ter um pensamento, e a filosofia do Rio brasileiro ajuda muito nisso, né? Você começa a ter um pensamento de, olha, como que eu posso ajudar a resolver determinado problema? Como é que eu posso ajudar? Pô, irmão, eu não concordo com o que o irmão está falando ali, mas eu acho que a gente pode debater. Os nossos rituais suscitam esse debate. A gente falou sobre isso ontem na nossa reunião, né? Às vezes você pode até não concordar que está ali, mas, poxa, então vamos começar. Por que ele está trazendo dessa forma? Então você começa a ter uma visão que eu acho que é uma expressão, também eu ia falar a expressão máxima da maçonaria, mas eu acho que é um dos fundamentos, um dos valores que a maçonaria traz, e não tão necessariamente nas nossas divisas, né? Sim. Quando a gente fala de divisa, liberdade, igualdade, fraternidade, é a tolerância. Uhum. Então, quando você começa a pensar que existe ali a possibilidade de um debate, que às vezes não é a minha opinião e não é a dele, às vezes é uma terceira via que a gente vai chegar baseado no nosso debate, né? Isso é uma virada de chave, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. Uhum. Então, quando você começa a pensar que existe ali a possibilidade de um debate, que às vezes não é a minha opinião e não é a dele, às vezes é uma terceira via que a gente vai chegar baseado no nosso debate, né? Isso é uma virada de chave, você começa a enxergar o mundo de uma forma diferente. E nós aprendemos que a nossa opinião não é ponto de honra, é ponto de vista. Temos uma ideia e que ela pode ser modificada de acordo com a argumentação que você apresentar, ou não. Eu posso convencer de que eu estou certo. Mas esse respeito, esse carinho, essa integração é que as pessoas às vezes não entendem. Independente de nível cultural, nível social, nós nos respeitamos e procuramos contornar a situação a todo instante. Por quê? A valorização do ser humano.
Não, e assim, o que é interessantíssimo, que você, assim, antes da gente começar a gravação, você falou, nem a verdade, ela é constante, ela pode ser mutável. Pode ser mutável, porque a verdade é a percepção da realidade naquele momento. A partir do momento que você tem outras perspectivas, a sua verdade muda, né? Inclusive, uma das coisas que a gente aprende da maçonaria, provavelmente também lá fora também, os segmentos, né? Mas eu não sou muito especialista para falar sobre isso. Mas uma coisa que a gente aprende na maçonaria é que nós temos que, primeiro, ter um comportamento ético e moral. Isso não tem como ser diferente, sabe? Aqui eu sempre digo, você na maçonaria, dentro de nós você se comporta como um exemplo. Lá fora você é um canalha. Não, isso é impossível, é impraticável. O teu comportamento dentro da maçonaria tem que ser exatamente como é lá fora. Ou melhor, você tem que levar o teu comportamento para agir lá fora. Agindo dessa forma, você está então valorizando todos aqueles ensinamentos que você obteve. Uma coisa que a gente aprende na maçonaria é que as nossas decisões, elas têm que ser tomadas de forma que elas sejam sempre em prol do coletivo, independente, porque cada um pensa de uma forma. E a partir do momento que nós tomamos um lado para tomar decisões, vamos prejudicar o outro. E quando é direcionado para o coletivo, a tendência é agradar praticamente todos. Então, essa é a lição de vida interessante, porque aqui fora a gente toma decisões muitas vezes por interesses comerciais, pessoais e tal, ou então ela acaba de querer agradar. Na maçonaria não tem essa de agradar, tem de relatar a verdade dos fatos. Eu queria saber, Zamet, de você, que já faz parte de outro rito e está conosco no rito brasileiro, uma particularidade que você fala assim, pô, isso aqui me faz estabelecer um vínculo, uma espiritualidade verdadeira. E tem alguma coisa dentro do rito brasileiro que te faz, assim, que te toca? Olha, meu irmão, tem, tá? Porque como eu sou bastidor moderno, certo? E participo outros X também, tá? Além do moderno do brasileiro. Mas eu posso dizer aqui, eu não tô falando isso porque eu tô aqui, eu sou extremamente ativo no rito moderno e no brasileiro. Então é como se o rito brasileiro é o rito que eu adotei ali junto com o rito moderno, por ter essa rito moderno. Então foi o rito que eu adotei assim para eu ter como um rito em que eu pudesse contribuir, né, de verdade, sem empresa de box, coisa. Então assim, o que eu acho que o rito brasileiro ele traz que é muito bacana é essa possibilidade de você enxergar uma aplicação prática dos ensinamentos que estão sendo passados, tá? A gente já falou sobre isso aqui, né? Então assim, aí, só pegando, né, para pegar um ganchozinho aqui, o irmão falou da questão da verdade, né? A verdade, ela não... É difícil a gente trabalhar com verdades absolutas, né? Apesar que, assim, a gente, como tem a nossa religiosidade, eu acho que tem que passar a partir de algumas premissas que seriam absolutas pra gente poder ter, né, o nosso... São seus landmarks pessoais. Nossas linhas de raciocínio, etc. Tem que se basear em alguma coisa que ali seria, talvez, imutável, né? E aí eu vou trazer o exemplo aqui, né? Eu tô falando um pouquinho, só para fazer o contraponto do rito moderno, por exemplo, que ele, alguns consideram como ritual dogmático, que ele rechaça verdades absolutas. Sim. Né? Então, ou seja, os dogmas não combinam com o rito moderno. E eu vejo que no rito brasileiro, apesar da gente ter essa religiosidade, que não tem, né, essa religiosidade inserida, né, nos nossos rituais, na nossa liturgia, o rito moderno não tem. O rito brasileiro, apesar de ter, ele fomenta no praticante a necessidade de pensar, sim, e de discutir, de debater. Então, o que eu quero dizer, né? Apesar do aspecto religioso que está presente em todos os graus do rito brasileiro e toda a nossa ritualística, né? O rito brasileiro, ele traz a possibilidade, na verdade, a necessidade do praticante refletir sobre os aspectos. refletir e praticar. Refletir e praticar, porque aí voltando, né, o que me toca é justamente isso, né? Então você reflete ali, caramba, isso aqui é uma coisa que eu posso praticar no meu dia a dia, no meu cotidiano. Não é simplesmente valores morais, assim, alegorias daquela moral judaico-cristã etérea, simplesmente isso. Não é isso, né? São ensinamentos que você pode, de fato, praticar no seu dia a dia e você realmente ser um propagador
desses ensinamentos, né, não só dos aspectos morais, mas os intelectuais também. Sim. E por fim, né, você ali com todo esse arcabouço moral, intelectual e filosófico, de fato você poder ser um servidor da ordem da pátria da humanidade, que eu acho que não tem nome melhor pro último grau do rito brasileiro do que esse. Irmão Eduardo, olha só onde nós estamos chegando, até numa conversa que já tivemos. O rito brasileiro, ele tem um cunho humanista que faz a gente ter uma percepção do mundo completamente diferente. Porque ele ensina você a conhecer o homem, a essência mais básica dele, né? Com as suas limitações, as suas inspirações, e a partir desse momento ele pode explorar não só a espiritualidade de cada um, como também desenvolver esse potencial. Como você falou no rito moderno, né? Ele não entra muito nessa parte da espiritualidade, mas ele conduz você a ela, né? E já no rito brasileiro você já encontrou uma abertura maior para que você possa então esclarecer determinadas dúvidas que nós temos, né? Isso a gente vai ver isso lá na frente, nos graus filosóficos, e eles vão completar muita coisa, mas por enquanto nós estamos falando mais da parte básica, né? Nos graus, grau 1, 2 e 3 da loja, onde nós estamos sendo preparados, né, para galgarmos níveis maiores, né, da espiritualidade. E também outra coisa que o rito brasileiro ele passa muito para você é essa ideia não só da espiritualidade, mas também das suas ações em termos de patriotismo, de civismo, de liberdade. Inclusive, vocês vão ver lá em cima, nos outros graus, e vão entender muita coisa que acontece não só no Brasil, como também no mundo. Porque o esclarecedor, ele não fica encobrindo nada, ele mostra para você a realidade, ele mostra para você a verdade. E dá uma percepção macro, uma visão sistêmica, aonde a pessoa pode olhar, ouvir, participar e entender o que está acontecendo, Então, quando uma linguagem simples, né? Aí você fala assim, o rito brasileiro é tradição. Quando fala em tradição, geralmente as pessoas se afastam, falam assim, meu Deus, eu tenho um medo tradicional, como é que vai ser? É tradicional na arte de educar, de recriar e de tornar as pessoas livres. Exatamente. Mas são tradições que a gente precisa ter, ele é tradicional, para que a gente mantenha e respeite essa ritualística de vinda de outras guildas maçônicas, de pedreiros que se transformaram, tiveram outros iluministas que nos abordaram e estivemos juntos. Nós nos tornamos uma instituição evoluída, ela evoluiu com o tempo. E muitos perderam as suas vidas para pudéssemos chegar onde nós estamos hoje, né? Nesse grau de evolução. E em respeito às suas crenças, e principalmente foram queimados, foram presos, legal, irmão, chegou. A questão do compromisso que a maçonaria estabelece é um cunho espiritual. A gente tem um compromisso com a verdade, com os valores, com o irmão, com a família, com a sua pátria, que é diferente. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa diferença. Por que nós temos esse compromisso diferente de uma pessoa não iniciada? Bom, meu irmão, isso é importante. Enquanto você estava falando, eu estava até pensando em outras coisas, você vê na pergunta que vai fechar com o meu raciocínio aqui, provavelmente, né? A maçonaria, ela tem eu acredito, tem um papel muito importante na sociedade, tá? E assim, a gente pode ver que a maçonaria, atualmente, ela não está na sua melhor forma. Eu digo isso não com relação ao aspecto dos irmãos ou da própria maçonaria. Eu estou falando de alcance e eu estou falando de adeptos, sim, né? A gente tem caído o número de maçons, né? Então, mas eu acho que assim, a maçonaria, o papel dela na sociedade é ela se despontar. Ela pode até ficar adormecida em certos períodos históricos, mas ela despontar em momentos sombrios. Em momentos onde nós temos uma queda de certos valores, principalmente valores tradicionais, né? Certas situações que levam talvez a uma ruptura social. E a maçonaria, eu acho que o papel dela é estar ali como os seus representantes. Lógico que a maçonaria é uma instituição feita de maçons, então nós somos a maçonaria. Então ela está ali para que possa direcionar, talvez,
nesses momentos, né? Direcionar para um caminho mais virtuoso, digamos assim. Somos os condutores, possivelmente lideranças que podem atuar nessa transformação. Exatamente. É essa necessidade, é isso que cria a necessidade de uma formação do maçom. Para que ele possa, talvez não agora, mas na geração seguinte, ou 3 gerações depois, ele ter sido um embrião de um propagador, né? Talvez uma forma de pensar, ou de uma forma de defesa de valores, ou de multiplicador de certos valores, e até de questões morais, espirituais e intelectuais. A questão bacana do rito brasileiro, você falou da tradição, né? A gente pegar a maçonaria lá, o início, né? O início oficial, né? Da maçonaria performativa em 1717, a gente estava em outro momento, sim, né? E a maçonaria, ela foi sendo modificada ao longo do tempo, a maçonaria não deixando de ser um fenômeno social. Verdade. Então a gente vê que a maçonaria que nasceu ali na Inglaterra, a maçonaria moderna, né, especulativa, ela, no mesmo período que ela passou a ser praticada também na França, ela passou a ter 2 maçonarias diferentes, né? Tanto que a maçonaria francesa e inglesa, ela seguiu caminhos ditos em um dado momento, né? Até porque objetivos diferentes, e questões que acompanhavam o mecanismo social de cada país em cada época, né? Porque a gente vê uma maçonaria, até hoje em dia os ritos de origem anglo-saxã, você vê uma religiosidade diferente dos ritos de origem francesa, né? Porque a maçonaria da Inglaterra, ela é extremamente ligada à monarquia, né? Até hoje, e consequentemente, né? Como o rei ou rainha é o chefe da igreja anglicana, é ligado à igreja, certo? E na formação da maçonaria francesa, o que estava acontecendo ali no século XVIII? A gente tinha ali o advento do iluminismo e várias correntes iluministas naquela época. Verdade. Que mudaram o paradigma de pensamento, né, do homem naquela época. Então nós tivemos ali tanto corrente de pensamento como o pensamento científico, o empirismo, o racionalismo, né, o próprio iluminismo, o cultural, artístico, exatamente, exatamente, o humanismo. Então os ritos que nasceram por influência francesa, eles tiveram essa mudança que foi uma mudança social. E a maçonaria absorveu isso. Então você vê que existe uma diferença muito grande. Depois, né, ao longo do tempo foi ramificando, né, os ritos e tal. E aí eu posso dizer que a gênese do rito brasileiro, a gente pode considerar ele, a meu ver, como um rito francês, porque ele trouxe a liturgia e a forma de concatenação dos seus graus do rito escocês antigo aceito, e o sistema que é basicamente utilizado pelos ritos de origem francesa, né? Então eles foi influenciado por essas correntes, né? Então, assim, agora saindo um pouquinho da parte histórica, para a parte de tradição. Então, o que a gente tem que pensar? Como é que a maçonaria se moldou? Como é que a maçonaria ela se moldou ao longo do tempo, absorvendo esses fenômenos sociais? E isso é ruim? Não é ruim, ela tem que fazer isso. Porque imagina a gente hoje praticando a maçonaria de 1717. A gente não faria transformação social nenhuma. Não faz nem sentido mais isso. Até porque a gente passou por épocas que a maçonaria tinha que se esconder a outros propósitos. A realidade hoje é outra, totalmente, né? Os objetivos, inclusive. Sim, a gente não precisa ser... Só o fato de a gente poder dizer aqui que a gente é maçom, né? A gente não precisa se esconder mais. A maçonaria, atualmente, a gente espera que continue assim, ela não é perseguida. Né? Mas em certo momento foi, por conta dos ideais, né? De liberdade de pensamento, etc. Então, e aí eu só queria esquecer aqui um ponto muito importante, né, dessa diferenciação entre a maçonaria inglesa e a maçonaria francesa. Enquanto a maçonaria inglesa a gente vê que é muito ligada à monarquia e, consequentemente, à igreja, né, a gente vai ver na maçonaria francesa um completo oposto, o antagonismo total disso, que a gente vai ver no século XVIII, final do século XVIII. O movimento da Revolução Francesa, que era uma ruptura social tão grande que era o afastamento, a queda ali da monarquia, o estabelecimento ali que foi, né, tentado fazer ali uma república, e o afastamento total da igreja das instituições seculares. Verdade. Então, assim, olha como é que a maçonaria ela conseguiu, né, atuar em movimentos sociais de forma tão
assim, contundente ali, lógico, a gente vai para ler você fazer. Teve várias questões ali estranhas, né? Eu tô falando como um exemplo, tá? De como que a maçonaria ela se adequa ou deve se adequar ao contexto social da sua época para poder realmente contribuir para aquela sociedade, para que a sociedade evolua. Os nossos antecessores contribuíram, trabalharam de forma que evoluíram o conceito da maçonaria. Eduardo, é justamente isso que eu quero trazer para ti. Com isso tudo que a gente está vivendo, as pessoas que estão assistindo a gente lá podem falar assim, pô, então hoje a maçonaria é uma utopia. Peraí, será que é realmente uma utopia? Relativo. Ou a gente ainda é remanescente de pessoas que querem transformar e conduzir o mundo para um lado da virtude, para o lado da verdade, a prática do bem, da caridade, o olhar humano, empático. Isso é utopia ou são valores? Olha, são valores. Alguém pode considerar utopia, tá? Porque a visão dele está muito limitada a determinados valores e conceitos. Então não tem jeito. Tu vai achar que isso aqui é um sonho, que nada disso interessa, nada disso é importante. Mas nós que vivenciamos esse mundo, faz o seguinte, não pergunta para um maçom, não. Pergunta para a família de um maçom as mudanças que aconteceram na vida deles quando o chefe da família, quando aquele elemento adentrou para a maçonaria. Aí ele vai ver que, na verdade, essa transformação que acontece nas pessoas é muito importante. Eu sempre digo, se você não está aberto a transformações, não venha para a maçonaria. Aqui não é teu lugar. Sim. Tá? Dentro da maçonaria nós aprendemos valores morais, valores éticos, família, conceitos maravilhosos sobre seres superiores, energia, força, e coisas que modificam o nosso interior, fazem o que nós já falei anteriormente, que nós nos tornemos pessoas melhores. Se você não quer se tornar uma pessoa melhor, continue no teu mundinho. Simples assim. Agora, se você quer mudar, você quer aprender, quer crescer materialmente, espiritualmente, a maçonaria ainda é um bom caminho, porque ela não fica presa só a valores, a tradições, a superstições, não. É a realidade da vida. Ela mostra para você a realidade da vida. Ela faz com que você entenda tudo aquilo que está acontecendo no seu entorno. E te ajuda a tomar as decisões certas. E te ajuda a se comportar como uma pessoa. Bom, a gente fala dentro do nível, do esquadro e do compasso. E quando você tem uma visão do todo, como a gente já falou aqui, você tem uma visão mais clara, concluído, né? Incluído. E agora a gente vê uma pergunta aí para os dois, que é uma pergunta polêmica e a gente estava esperando. Agora o pau vai quebrar. Foi pedido pelos nossos telespectadores, nossa audiência, que é o seguinte, a maçonaria, o pessoal tem muito medo, não sei, eles ficam lá fechados e tal, que negócio é esse? Será que realmente tem Deus envolvido e tal? Aí eu queria falar com o irmão Eduardo para esclarecer esse mistério. Bom, então eu vou reportar um pouco da minha vida particular. Uma ocasião, a minha filha me perguntou, papai, minha filha hoje ela até mora fora do Brasil, ela me perguntou, vem cá, é verdade que na maçonaria vocês fazem cultos satânicos, sacrificam animais? Eu achei interessante, cara, porque não que eu escuto o pessoal comentar que o negócio é secreto, é muito misterioso e faz essas coisas assim. Patrícia, olha só. Toda a nossa ritualística, ela é feita em cima de um livro sagrado. E esse livro sagrado simplesmente é a Bíblia, o Torá, seja qual for o outro livro. E todo o nosso trabalho é voltado para o Supremo Arquiteto do Universo, onde nós entregamos a nossa vida, as nossas aspirações, os nossos desejos, né? E quem é o Supremo? É Deus. É o dono desse mundo todo. E a ele nós devemos respeito e carinho. Então todos os nossos trabalhos, todas as nossas reuniões, elas são feitas em prol sempre, como já falei anteriormente aqui, em prol da humanidade. A nossa missão maior sempre foi e sempre será nos prepararmos para tornarmos a humanidade mais feliz, através das ações, dos exemplos e do amor.
Amor esse que sai do nosso coração, que é a única luz verdadeira que é projetada para o universo. Essa luz, sim, essa luz que vai fazer a grande diferença da humanidade no futuro. Essa é só uma perspectiva. Agora vamos ouvir Zanetti. Zanetti, até pode, se você me permite, falar sobre a terminologia, essa parte democrática da maçonaria. Por que a gente não chama de Deus, ou chama de grande arquiteto do universo, ou supremo arquiteto do universo? Por que a gente faz isso? Meu irmão, essa pergunta aí dá pra desenvolver um podcast só para debater esse assunto, né? Porque perspectivas tem isso aí, de montão. Mas vamos lá, o que eu acho é o seguinte, a maçonaria, ela foi construída em cima de uma base religiosa, assim, a gente sabe disso, apesar de não ser uma religião. Alguns ritos se aproximam um pouco mais, outros um pouco menos. Como o irmão falou, em toda reunião maçônica existe lá o livro das Sagradas Escrituras. E pelo fato de não ser religião específica, né, a maçonaria é uma instituição não sectária, né, aquele livro está representando a espiritualidade, não a religião, ele está exatamente representando a religiosidade, né, de cada irmão. Então, a religiosidade de cada irmão se manifesta de uma forma diferente, né. A maçonaria, ela tem uma maneira de expressar essa religiosidade de uma forma que irmãos que são católicos, espíritas, práticas de qualquer religião de matriz africana, judeus, muçulmanos, possam se sentir com a sua religiosidade representada numa loja, numa reunião maçônica. E quando a gente fala do grande arquiteto do universo, ou supremo arquiteto do universo, na verdade ele não é, ele é Deus, né? Isso é uma resposta que, enfim, pode ser respondida não está errada, mas na realidade, o que acontece? O que o maçom, ele tem que, características de que um não iniciado, né, porque eles chamam de profano, eu não gosto dessa terminologia profano, porque na etimologia da palavra ela não cabe, né? Então o não iniciado, né, ele tem que ter, né, tem que toda aquela livre de bons costumes e tal, maior que 200 anos, e ele precisa ter a crença num princípio criador, tá? Um princípio criador. E também acreditar na prevalência do espírito sobre a matéria, a imortalidade da alma. Mas aí, basicamente, né, de questão mais espiritual, é um princípio criador. Então, na verdade, quando a gente está representando ali, faz uma representação do grande arquiteto do universo, como o rito brasileiro chama supremo arquiteto do universo, que é a mesma coisa, né? Não difere, é forma de expressão da espiritualidade, né? Ali está falando de um princípio criador. No rito moderno, por exemplo, que a gente não tem tanta religiosidade ali, é a ciência, né? A ciência como ciência como intelecto, né? Como a ordem que cria o universo, né? A ordem que então essa expressão de religiosidade. Então o livro, então assim, a gente usa a Bíblia porque a gente está num país onde a grande maioria é cristã, né? Mas ali, talvez o correto seria a gente ter ali uma Bíblia, um Torá, umas vozes, sim, são as coisas que tem, eu acho isso bacana, pelo menos das 3 grandes religiões monoteístas, quer dizer, o abraâmicas, né? A Bíblia, o Torá e o Corão, né? Mas eu sou, sei lá, hindu, então vai ter os Vedas, sei lá, Fraga, tá? Vamos botar aqui, porque essa expressão da religiosidade são, se a maçonaria é universal, né? Ou é o que se propõe desde o início da criação. A maçonaria é universal. Quando todo se acredita num Deus superior. Exatamente. Aí o que acontece? Não pode ser ateu. Uhum. Então você não pode acreditar em nada. Já me fizeram essa pergunta, né? Eu já dou palestra sobre o rito moderno, e mas um ateu poderia entrar no rito moderno? Não. Porque para entrar na maçonaria, ele precisa acreditar num princípio criador. Não é porque no rito moderno, por exemplo, a gente não debate, essas questões não estão na nossa ritualística, né? Questões religiosas e metafísicas, a gente entende que está no íntimo de cada irmão, tá? Então é assim que a gente representa a universalidade,
né, no nosso mito, a universalidade da maçonaria, ele não pode ser ateu. Talvez um agnóstico, tá? Mas aí que tá, a gente tem problema, porque o agnóstico é aquele cara que não pode afirmar se existe ou não o apoio. E ele precisa acreditar no princípio criador. Então ele tem que ter a convicção de que existe um princípio criador. Alguma coisa. Uma energia que dá vida ao que a gente está vendo, que criou esse universo, que, enfim, faz alguma coisa, né? Por mais que você seja um deísta, né? Você não acredita na providência divina, ou não acredita na verdade, numa verdade revelada, o deísta, ele acredita que existe alguma coisa, né? Então, eu acho que essa representação da religiosidade, através do livro da lei ali, que até no rito moderno a gente trabalha com a Bíblia aí sobre a mesa do venerado, não necessariamente fazendo abertura e fechamento, mas ela está ali, ela está presente. Aquilo é a representação da religiosidade dos irmãos. Por quê? Porque na maçonaria você tem que acreditar no princípio criador. Não precisa ter uma religião. Qual seja religião? Nenhuma. Você acredita no princípio criador? Sim. Pode ser iniciado. Então essa é mais uma perspectiva que também joga por água todo o pensamento que veio viés contrário de inverdades que repetidas se tornaram verdade a partir do tempo, né? Sim. Então você vê que o nosso propósito dentro da instituição não é ser uma religião, não concorrer com uma religião, mas fazer com que o maçom tenha sua religiosidade, o ato de se religar, para que nesse ambiente ele entenda os valores necessários para o desenvolvimento, para um planeta, para um mundo melhor. Não é isso? Importante, desculpa, nada. É importante que, sim, não é religião, mas eu já tive irmão que chegou para mim, poxa, esse aqui é o meu religare. E aí tudo bem, essa aqui é uma forma de se religar. Perfeito, exato. Você usa a maçonaria para se religar com, né? E o religar é que está bem como a raiz, né? A etimologia da palavra religião é o ato de você se ligar ao divino, ao que você entende como divino, né? Então, a maçonaria não se propõe a isso. Isso é importante esclarecer. A maçonaria não se propõe a isso, mas é importante que a gente tenha em mente que a expressão da religiosidade está ali. Por quê? Porque a maçonaria, como instituição filosófica e até esotérica, a gente está trabalhando aqui, aí se a gente for falar de esoterismo, né, dos mistérios menores, né, que trata ali de... Não é o tema de hoje. Sim, ok. Não, vamos falar talvez sobre isso em algum outro momento, não? Criar ali o homem integral, sim, né, o homem completo, o homem, né, na sua individualidade, né, a gente está colocando que a religiosidade ela faz parte dessa formação do homem integral, né? Essa sua fala me traz o seguinte, o quanto é importante o maçom, ele não se vê simplesmente como um membro da instituição, e sim um líder dentro da sociedade. É um tema que eu sempre abordo aqui. Porque o maçom, ele tem que entender a responsabilidade de tamanho conhecimento que ele recebe, da troca vária de maneira democrática, aquilo que ele tem, e ele não pode ficar com aquilo guardado só para ele. Ele tem que espargir, disseminar isso, plantar sementes, corrigir, facilitar isso. Nós estamos indo para a parte final do nosso tempo aqui, do nosso programa, que está sendo maravilhoso, mas eu faço uma pergunta final para vocês. Dentro da filosofia e dentro da espiritualidade, como é ser um líder na sociedade? De tudo. Só brevemente, se for uma coisa, a maçonaria, se a gente for, talvez, na minha opinião, for explicar a maçonaria em pouquíssimas palavras, sim, a maçonaria é uma escola de líderes. Olha, aí, ó. Assim, esse pensamento que muitas das vezes não é dito, nos filosóficos sim, a gente encontra, mas aqueles que estão entrando no simbólico agora, iniciando, muitas das vezes não entendem essa responsabilidade. Eu queria ouvir desse meu guru em conhecimento, Eduardo Carvalho, ele gosta de... E é a primeira pessoa. Na verdade, a maçonaria nos prepara não é só para sermos líderes, é para sermos agentes multiplicadores dos bons princípios e de todos os valores, né? Então, isso é muito importante. Existem muitas narrativas contra a maçonaria aí fora, porque são pessoas que não conhecem o significado de ser maçom, não conhecem muito da nossa... Porque a nossa instituição não é secreta, ela é apenas discreta. Tá? Essa descrição é importante, tem em todas as religiões, os seus segmentos, as suas descrições, isso é fato. Mas a maçonaria, como bem falou o
coordenador aqui, ela é importante porque ela prepara líderes que, de uma forma carinhosa, com amor, vai transmitir esses valores para a sociedade, para torná-la um pouco melhor, um pouco mais feliz. Agora, se você não quer mudanças, se você não está aberto para esses novos valores, o problema não é meu, é seu. E essa conexão da filosofia e da espiritualidade para essa escola que nós praticamos, que é a maçonaria, para esse pessoal que está assistindo a gente, qual é o nosso papel como líderes? Então, exatamente assim. E essa pergunta ela vai ser vai alinhavar, né, tudo que a gente falou até aqui, né, meu irmão? Quando a gente fala que a maçonaria é uma escola de líderes, né? Um líder, a gente não está falando de chefe, a gente está falando de líder, né? E assim, quando qualquer um que estude liderança, enfim, em qualquer âmbito, né, empresarial e tal, quem foi militar aqui, com certeza estudou liderança, né, a gente vai ver que a melhor forma de influenciação das pessoas é o exemplo. Perfeito, né? Exato. Então aqui nós estamos nos lapidando para sermos exemplos na sociedade, né? E para ser exemplo na sociedade, nós temos que ter certas características, certas qualidades que a gente está na maçonaria para aprender, né? Eu vou até dar um exemplo assim, é muito engraçado que eu, na minha loja, eu nasci na Liberdade de Solidariedade, estou lá até hoje, né? Eu vi irmãos que entraram lá e eles, para apresentarem um simples trabalho, ler o papel, o cara ficava nervoso, suava pra caramba e gaguejava e não conseguia sair uma palavra. Hoje em dia, esses irmãos são, na minha opinião, grandes oradores. Eles chegam na sessão maçônica, levantam, falam com as autoridades, se dirigem aos irmãos de forma clara e objetiva e conseguem se expressar muito bem. Então, a maçonaria treina a gente para certas situações. E ser um grande orador é um aspecto, talvez bem, não só... É uma qualificação. É uma qualificação para você ser um grande líder, né? Um líder, ele tem que se comunicar bem, né? Senão, a comunicação efetiva não é o que você fala, é o que o seu interlocutor escuta e entende, né? Então, uma comunicação efetiva é uma qualidade de um líder, né? E eu acho que a maçonaria traz essas qualidades. Para que você seja um líder, você aprende a ser um líder da maçonaria, e aí, através do exemplo, a melhor forma de influenciação das pessoas. E esse é o preço que nós temos que pagar, né? É o preço alto. E nós temos que dar exemplo. Exatamente. Exatamente. Se você não está aberto a isso, eu vou, assim, para a gente fechar a nossa conversa, eu vou deixar aqui uma pena, o papo está muito bom, um resumo do que esse caminho, essa bagagem, essa nossa função, né? Eu tenho dois irmãos queridos que estão aqui na minha frente, que eu tenho certeza que mesmo que seja um fardo para a sociedade, para a gente maçom é um prazer. Com certeza, né? E a gente realiza a nossa missão com amor. Exatamente. Com amor fraternal e vai dar todos os valores e conceitos, né? Gente, nós vamos dar uma paradinha agora. A Misael vai colocar o nosso patrocinador aí. Assista. Daqui a pouco a gente volta. E é lógico, vocês também podem contar com a tudomentoria.com.br. Acessa lá, a gente tem capacitações, qualificações e um atendimento especializado na gestão. Você tem problema na sua empresa, procura a gente que a gente traz uma inovação de maneira prática e fácil. E ainda tem o Instituto Flávio Nogueira. Se você precisa de uma evolução para os seus colaboradores, nós estamos aí prontos para capacitar, evoluir, desenvolver as competências, habilidades e atitudes. Se você está precisando de alguma coisa aqui do nosso Supremo Conclave, uma camiseta, a nossa caneca aqui de 110 anos, tem um negócio bacana que lançou agora, que é um pet, o pessoal bode do asfalto, que faz parte do rito brasileiro, para botar no colete, para botar na camisa, onde você quiser. É bem bacana, você tem pince, tem bottoms, tem todos os paramentos maçônicos. Acessa lá o site do nosso Supremo Conclave, na aba do irmão, você vai estar lá, shopping. Fácil, 1, 2, 3 cliques, já comprou. Agora a coluna Café com Cultura com nosso querido Regente Dourado. Olha só.
Vamos falar hoje sobre o rito brasileiro, né? A filosofia do rito e a espiritualidade. E é interessante que o rito brasileiro, apesar de ser o rito que acredita na interferência divina, na sua criação, ele não é tão espiritualizado assim. Essa espiritualidade, ela vai dar através da influência da filosofia, né? Da filosofia. Nós temos aqui o filósofo Kant, nós temos o Platão, o princípio de Platão, a formação de um homem que serve o senso comum para formar o senso crítico, né? Que serve a caverna de Platão. Nós temos o Aristóteles, que é a questão da virtude surgir dos vícios, né? Por excesso e imperfeição, que é a dualidade do ternário. Nós temos a questão também do Kant, né? Que ele fala que essa harmonia, entre... Pode ser de onde parou. Tá. Nós temos Aristóteles, então, que vai falar sobre esse antagonismo da natureza, mas que esse antagonismo se harmoniza e é criador. Né? Kant diz que esse antagonismo não é paralisante, ao contrário, ele é criador. Né? Como eu falei, a dualidade gerando o ternário. Né? Então, veja, tudo isso, a questão também, depois nos altos graus, você começa a ter a preocupação, a preocupação com o próximo, a tua espiritualidade. Você sai da matéria, você deixa de pensar em você, nova, e passa a ser nós. Você não é mais o eu. Não é a tua identidade, o teu eu que é importante. O que se importa é o nós. Eu vejo a grande importância da influência dessa espiritualidade, entre aspas, como eu dizia, da filosofia, do rito, da doutrina do rito, principalmente, né, sobre uma ação. Ele passa a deixar de ser o eu e passa a ser o nós, porque é o nós que é importante para a sociedade. O eu não basta eu estar bem, eu estar em harmonia com o universo. Isso não basta, isso é só para mim. O mais importante é que a humanidade esteja nessa harmonia. Porque se a humanidade vai bem, se a minha pátria vai bem, provavelmente eu estarei bem também. Né? Não adianta eu ter um Rolex de 500 mil reais e que eu não posso utilizar. Eu vou ostentar uma sociedade miserável, pobre e decadente. Então, esse nós, essa participação, você agora, como um grau 33, principalmente, que você não é mais você não é mais um missionário, você agora é um apóstolo, você é aquele que vai não só, você vai levar a palavra também, você não só vai pregar, como vai levar a palavra. E aí que está a grande importância do 33, porque ele vai se transformar agora num construtor social, e esse construtor social, ele é profundo, porque ele vai agora, através disso, se preocupar com uma construção de uma sociedade mais justa, incluindo de que forma? Ele participou dos conselhos municipais, conselhos estaduais, entrando na política, fazendo uma política de alto nível, e colocando o quê? Os interesses, a ideologia da maçonaria. O que é a ideologia da maçonaria? É através das virtudes. Eu não posso compactuar com aquilo que pega a falta de liberdade, porque um dos aspectos da teologia da maçonaria é a liberdade, igualdade e fraternidade. Só esses três princípios são fundamentais para a vida humana: a liberdade, a igualdade, os seus iguais, mais justos, e a fraternidade. Não aquela fraternidade da boca para fora, mas aquela fraternidade verdadeira, que vem de dentro de você, realmente com a empatia para com o próximo. Quer dizer, você está colocado no lugar do próximo, entendeu? E exercer aquilo que você não quer para você, você não quer para o próximo. Então eu vejo esse aspecto, você se dividindo da matéria, né, sendo eu, para se tornar um nós. E esse nós é o fruto da importância do rito brasileiro para a sociedade, para a própria formação do maçom e o seu papel nesse contexto social que estamos vivendo. Bom, agradecemos aqui ao nosso irmão Eduardo, ao nosso irmão Zamit pela participação. Que papo maravilhoso. Eduardo, deixa um abraço aí para a turma. Agradeço o convite de ter participado desse podcast e aproveitar e fazer um convite
Quer transformar a sua vida? Venha para a maçonaria. Ah, que bacana. Conheça o rito brasileiro. E aí depois nós vamos conversar. É isso. É isso, bem. É isso aí. É um semeador. É uma maravilha. Zamit, por favor. Pô, com esse convite, que mais eu posso fazer, senão agradecer aí, meu irmão. Obrigado pelo esse convite, me honrou muito. Isso é um trabalho muito bacana que o Supremo Conclave está fazendo, de disseminação de informação. Então, assim, como membro membro ativo do Supremo Conclave e também como irmão da maçonaria, eu me coloco à disposição aí, qualquer convite já está previamente aceito para voltar aqui, e eu agradeço muito de verdade, o coração, a você, à equipe técnica que está aqui, e um grande abraço aí para os membros do Supremo Conclave e os maçons em geral, e os telespectadores não iniciados também. Maravilha. Isso aqui é rito brasileiro. Para saber mais, acessa aqui, ó, a Misael tá colocando aqui, ó, todas as nossas redes sociais. Opina, participa, curte. A gente precisa da sua interação. E vamos até a próxima. Valeu!